Você sabia que em 1950, uma antropóloga e atriz norte-americana foi proibida de se hospedar num hotel no Brasil por ser negra? Como este fato influenciou a primeira lei contra o preconceito de raça ou de cor no Brasil? Hoje conheceremos esta história, mas desde já se inscreva no canal e venha comigo caçar mais esta incrível e impressionante história. A nossa história de hoje começa no centro da cidade de São Paulo, no Brasil. Mais especificamente, no centro da cidade, no edifício cujo nome hoje é Hermílio de Moraes. Este edifício foi inaugurado em 5 de março de 1923, como demonstra o Correio Paulistano, anunciando um grande jantar dançante de abertura. Na época, este grande edifício era o grandioso Hotel Esplanada, localizado ao lado do Teatro Municipal. Nos seus primeiros anos, o Esplanada era o epicentro da vida social paulistana. Seus salões luxuosos, adornados com lustres de cristal, tapetes importados e móveis de época, eram palco de grandiosos eventos, bailes de gala e recepções memoráveis. A elite da cidade se reunia para celebrar datas importantes, discutir negócios e apreciar a alta gastronomia oferecida pelo hotel. Em 1950, o Hotel Esplanada era o único hotel de categoria internacional em São Paulo. O hotel hospedava vários artistas nacionais e internacionais, também barões do café, chefes de estado e outros clientes importantes. O Hotel Esplanada formava um conjunto com o Teatro Municipal, e para garantir a privacidade dos hóspedes mais famosos e facilitar o acesso deles ao palco do teatro, o hotel tinha um túnel subterrâneo que o conectava diretamente ao Teatro Municipal. Atualmente, esta passagem subterrânea se encontra fechada. Este enorme edifício e o imponente Teatro Municipal se tornaram ícones da Belle Époque no Brasil. Mas o que este hotel tem a ver com a primeira lei antidiscriminatória do Brasil? Eu vou explicar para vocês. Em 1950, o Brasil foi uma das paradas da turnê internacional da Catherine Durham Dance Company, a companhia de danças da mundialmente famosa dançarina, coreógrafa, autora, antropóloga, ativista social e humanitária Catherine Durham. Catherine nasceu nos Estados Unidos e, após a morte precoce de sua mãe, o seu pai a levou, junto com seu irmão mais velho, Albert, para Joliet, em Illinois. Mais tarde, ela seguiu seu brilhante irmão estudante de filosofia para a Universidade de Chicago. E em Chicago, ela foi exposta a algumas das principais figuras da cultura negra e do teatro que estavam moldando ali a era do jazz nos anos 20. E ela teve a sua primeira exposição ao Teatro Vaudeville, o único gênero aberto aos afro-americanos naquela época. Ela começou sua primeira companhia de dança iniciante, conhecida como Ballet Negri, ou a Companhia de Dança Negra, enquanto ela estava estudando antropologia na Universidade de Chicago, com alguns dos fundadores da antropologia americana. Eles a encorajaram a sintetizar dança e antropologia, o que ela fez durante o seu trabalho de campo para sua tese de mestrado na Jamaica, Trinidad, Martinica e o que viria a se tornar o seu segundo lar, o Haiti. A Catherine Durham Dance Company foi criada após os seus 16 meses de trabalho de campo no Caribe e tornou-se o principal veículo de Catherine Durham para suas contribuições aos palcos de concerto, em obras vívidas de coreografia que destacavam a cultura de um povo. Durante as suas turnês mundiais, que foram entre 1938 a 1965, a sua companhia foi uma das poucas grandes companhias de dança americanas reconhecidas internacionalmente e excursionavam por todos os continentes. O sucesso da companhia de dança também se deveu à colaboração artística do seu talentoso marido, o designer canadense John Pratt, que atuava como figurinista e coreógrafo também da Catherine Durham Dance Company. O jornal Correio da Manhã, no Brasil, anunciou seu primeiro espetáculo no Teatro República do Rio de Janeiro, no dia 11 de junho de 1950. Veja o que dizia. Hoje, a estreia de Catherine Durham, a grande companhia de bailados folclóricos dirigida por Catherine Durham, explicado, aliás, em vista do renome internacional da coreógrafa e bailarina, é uma garantia do êxito que assinalará a temporada da Companhia Negra entre nós. É o seguinte o programa de estreia de Catherine Durham. Primeira parte, prólogo, África, áreas indígenas, motivos, som, melodia indígena cubana, choros, motivos brasileiros, C,
Nanico. 2. Batucada, romântico encontro entre malandros brasileiros e uma jovem baiana. Xangô, ritual do sacrifício do galo branco consagrado ao deus Yorubá. Segunda parte. Primeiro, jazz em 5 movimentos. Cenas das populações negras norte-americanas. 2. Veracruzana, áreas folclóricas dos povos mexicânicos. Terceira parte, La Guia, balé sob música de Robert Sanders, argumento de Katharine Durham. Neste mesmo mês de junho de 1950, outras cantoras negras estreavam seus espetáculos no Brasil. Em 25 de junho do mesmo ano, estreava no Rio de Janeiro a contralto americana Carol Bryce e anunciava para 6 de julho a também contralto Marian Anderson, ambas dos Estados Unidos. Sobre Carol Bryce, o jornal anunciava o seguinte: artista norte-americana que já alcançou renome, o contralto Carol Bryce apresenta-se amanhã no Municipal, aos sócios da Associação Brasileira de Concerto. Sobre Marian Anderson se dizia: desejosa de manter no mesmo nível qualitativo essa série de realizações, a empresa Vigiane anuncia agora a apresentação da célebre cantora Marian Anderson, figura primus inter pares dos palcos de concerto de todo o mundo. Sobre Katharine Durham dizia: o espetáculo de Katharine Durham tem o dom pouco comum no teatro de agradar a todos, seja o grande público que quer divertir-se, seja as plateias mais exigentes e refinadas. Mas havia também visões preconceituosas. Um colunista do Diário Carioca escreveu: continua o êxito de Katharine Durham. A arte primitiva afro-americana de Katharine Durham e sua companhia transpõe para os palcos civilizados em espetáculos de rara beleza e invulgar bom gosto. Era algo inédito para o público carioca. Daí o êxito alcançado pela temporada da grande coreógrafa Yankee, atualmente no Teatro República. As seleções dos ritmos primitivos e folclóricos das Antilhas, que constituem uma parte importante dos programas, entram em cena quase como personagens os tambores primitivos que Katharine colecionou nas suas viagens. E você sabia que neste canal aqui no Caçador de Histórias há mais de 200 vídeos temáticos sobre história da África e história dos povos afrodiaspóricos? Tudo isso de forma gratuita para você? E para manter este projeto nós precisamos do apoio de todos. Nós chegamos à incrível marca de 100 membros colaboradores e tem ajudado a manter as nossas pesquisas e trazermos conteúdos gratuitos para vocês todas as semanas. Quer fazer parte dessa história? Quer colaborar para que esse canal cresça, prospere e traga mais conteúdos para você? Então você pode se tornar um membro. A partir de apenas R$ 6,00 você pode colaborar para que esse projeto alcance mais e mais pessoas. Desde já eu agradeço a todos que têm acreditado neste projeto e têm investido neste canal. Você também pode colaborar através da chave Pix que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, além de estar aqui na tela o QR Code para que você possa também fazer a sua doação. Este canal precisa de você para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. E agora, vamos continuar com nossa incrível história. Katharine Durham e sua companhia de dança apresentaram-se inicialmente em Recife e depois no Rio de Janeiro, e seguiram para a cidade de São Paulo, onde apresentariam no imponente Teatro Municipal. Ela seguia sendo ovacionada pelo público. Porém, no dia 11 de julho de 1950, no intervalo de sua apresentação no Teatro Municipal de São Paulo, ela procurou os jornalistas do Correio Paulistano e disse o seguinte: há cerca de 2 meses, meus agentes em São Paulo procuraram a gerência do Hotel Esplanada e pediram que fossem reservados aposentos para mim e meu marido, sendo marcada inclusive a data da minha chegada. Ao mesmo tempo, idêntica providência foi solicitada a fim de ser atendida a artista Mary Anderson, que deverá chegar no fim do mês em curso. A procura do Esplanada obedeceu acima de tudo à proximidade do hotel situado junto ao Teatro Municipal. Tudo ficou perfeitamente entendido, até que sábado último, o meu representante foi procurado pelo chefe de recepção do estabelecimento e o cientificou não ser possível a reserva dos aposentos para mim porque o regulamento interno proibia que no Esplanada se hospedassem pessoas de cor. Essa informação do chefe de recepção do hotel foi confirmada pelo gerente. Causou-nos espécie esta resolução e esse regulamento, porque em nenhuma parte do mundo onde estive ocorreu fato idêntico.
No Rio de Janeiro, estive hospedada no Hotel Copacabana, onde sempre fui tratada com a máxima reverência. Estamos realmente surpreendidos com o fato, porque jamais soubemos que no Brasil, nesta generosa e boa, houvesse distinção de raça e preconceito de cor. Esta foi a entrevista dada ao jornal Correio Paulistano. Porém, a Catherine conseguiu hospedagem e foi muito bem hospedada no Hotel Marabá. Como rastilho de pólvora, estas declarações correram ao Brasil. Setores da sociedade se solidarizaram com Catherine. O Jornal de Notícias de São Paulo trouxe uma manifestação de desagravo onde se lê: manifestação de desagravo à atriz negra Catherine Durham. O Centro Folclórico Mário de Andrade, o Teatro Experimental do Negro e a Comissão de São Paulo do Primeiro Congresso do Negro Brasileiro prestaram-lhe ontem o seu testemunho de solidariedade e empatia. Geraldo Campos de Oliveira, jornalista e diretor do Teatro Experimental do Negro, se posicionou sobre a questão em uma entrevista para o Jornal de Notícias. O título da entrevista é Reacionarismo Caboclo. O jornalista Geraldo Campos de Oliveira, incansável lutador pelos interesses do negro brasileiro, sendo mesmo diretor do Teatro Experimental do Negro em São Paulo, declarou-nos: não me surpreendeu a atitude tomada pela administração do Esplanada em relação a Catherine Durham e o seu elenco, assim como não me surpreendeu o cancelamento da reserva de aposentos feitas por Marian Anderson no mesmo estabelecimento. Isso porque nunca me foi possível negar a existência do preconceito de cor em nossa terra. O que agora aconteceu a esses expoentes da cultura universal vem acontecendo diariamente por esse Brasil afora. Há notícias que não recebem hóspedes negros. Os negros não podem se servir de muitos salões de barbeiro, não podem entrar em boates e cassinos. Se surpresa houve, foi para aqueles que, por ingenuidade ou má fé apregoada, a existência de uma democracia racial no Brasil e nós não sabemos onde se encontra. Conserva-se ainda à flor da pele todos os vestígios do reacionarismo caboclo e racismo dos princípios que inspiram a levantada teoria da superioridade racial bem a gosto dos nazifascistas de ontem e de hoje. E isso que precisamos ter a coragem de reconhecer e denunciar. E ele prossegue: não sabemos quais os princípios morais que inspiram o gesto do senhor Paulo de Campos, gerente do Esplanada. Entretanto, posso afirmar que a mesma atitude não tem sido tomada em relação a escroques e indivíduos de má qualificação, e se não são negros, que lá tem hospedado. Uma coisa deve ficar bem claro, que a seleção de seus hóspedes tomando como base a cor e a raça é um ignominioso atentado à dignidade do povo brasileiro, além de ser um achincalhe e uma tripudiação sobre a sociedade negra brasileira. Em reportagem ao Jornal da Manhã, Catherine Durham disse o seguinte: minha vida tem sido uma luta. Mostrar que o preconceito é absurdo, naturalmente eu me senti ferido. 1950. Este foi sem dúvida um ano peculiar. Havia sido enraizado no discurso social brasileiro que o preconceito de cor não existia no Brasil. E esta negação foi reforçada no editorial do jornal O Globo de 13 de abril de 1950, onde está escrito o seguinte: vejam só, desde os tempos mais remotos de nossa formação, pretos e brancos se tratam cordialmente. Muitos descendentes das raças importadas têm ocupado postos de relevo na política, nas letras e em todos os ramos das atividades nacionais, em perfeita fraternidade com os descendentes das raças conquistadoras que fundaram a nacionalidade. No entanto, de algum tempo para cá, vem se constituindo correntes preocupadas em dar aos negros uma situação à parte. Com isso, procuram se dividir, sem resultados louváveis, Teatro Negro, Jornal dos Negros, Clube dos Negros. Mas isso é imitação pura e simples de efeitos perniciosos. Agora já se fala mesmo em candidatos negros ao pleito de outubro. Pode-se imaginar um movimento pior e mais danoso ao espírito indiscutível de nossa formação democrática? E por chamar os movimentos negros e organização negra de imitação, o jornal do diretor Roberto Marinho ele foi acusado na imprensa negra nacional e internacional de um ataque às organizações negras como o Teatro Experimental do Negro e o jornal Quilombo, que tinha como seu diretor naquela época Abdias do Nascimento, que eventualmente veio a se tornar o primeiro senador negro do Brasil e um dos fundadores do Teatro Experimental do Negro.
E veja só, este editorial do jornal O Globo, do então Roberto Marinho, ele foi escrito em abril de 1950, antes do acontecimento no Hotel Esplanada. Mas em 16 de julho, o jornal Correio Paulistano estampava o contrário, como se fosse uma contrarresposta. O título: O preconceito existe. O jornalista Geraldo Campos de Oliveira, secretário da Comissão de São Paulo do Primeiro Congresso Negro Brasileiro, em entrevista a esse jornal, o Correio Paulistano, ele trouxe uma resposta aos que diziam não haver preconceito no Brasil. Veja só o que ele afirmou. Não somos nós que fazemos questão de frisar a existência de preconceito de cor no Brasil. O reconhecimento deste estado de espírito é encontrado em todas as autoridades que se especializaram nos estudos dos problemas negros em nossa terra. E ele continua. Por isso, o que aconteceu no Esplanada Hotel com relação a Carol Bryce, Catherine Dunham e possivelmente Marian Anderson não pode surpreender aos que têm a honestidade de reconhecer essa chaga e vem desmentir. Esse caso da Catherine Dunham reverberou na Câmara dos Deputados. O jornal Correio Paulistano ele repercutiu essa questão em 19 de julho de 1950. Veja só o que diz. Repercutiu em todo o país intensamente o caso Catherine Dunham, famosa artista de cor cuja hospedagem foi recusada pelo Esplanada Hotel de São Paulo. De tal forma, o caso interessou a nação. É uma repetição do que aconteceu com uma conferencista negra no Hotel Serrador do Rio de Janeiro. O deputado Afonso Arinos de Melo Franco apresentou à Câmara Federal um projeto de lei estabelecendo penas de multa e prisão aos gerentes e responsáveis dos estabelecimentos comerciais, industriais ou de ensino que se recusem a servir ou receber pessoas ou alunos de cor. E o deputado Gilberto Freire, sociólogo de grande privilégio, reverberou o procedimento do Esplanada Hotel de nossa capital. Nessa mesma edição do jornal, eles entrevistaram estudiosos do assunto. E o primeiro a ser entrevistado foi o então professor Otávio da Costa Eduardo, professor de antropologia da Escola de Sociologia e Política da USP. Ele exaltou a fala e iniciativas dos parlamentares contra a discriminação racial. Mas o trecho de uma fala nessa entrevista ele é muito revelador. Veja só o que ele disse. Para nós brasileiros é mais que lamentável ainda que tenhamos de legislar sobre questões raciais. A verdade é que ao fazê-lo, reconhecemos a existência de mais um problema social que até agora não nos tinha afligido, o preconceito racial. E ele segue. Parece que está surgindo entre muitos círculos sociais no Brasil, especialmente no Sul, aumentando a atmosfera de tensão social nas nossas grandes cidades. Este trecho ele revela várias coisas importantes sobre a percepção do preconceito racial no Brasil na época da entrevista. Vamos analisar. Primeiro, o reconhecimento tardio do problema. Segundo, a admissão da existência do preconceito racial. Terceiro, o surgimento e aumento da tensão social. Um outro estudioso ouvido foi Alceu Mainardi de Araújo. Ele afirmou o seguinte: o preconceito não é superficial, está arraigado no espírito de muitos, principalmente das populações sulistas, procede de nossa formação cultural ao que somou a influência estrangeira. Um outro estudioso que foi ouvido nesta mesma edição foi o antropólogo francês Roger Bastide. Acho que a medida legal proposta vem atender uma necessidade imperiosa, pois ao lado das campanhas educativas mostrando que o preconceito só pode ser puro da ignorância, uma lei sempre terá efeitos benéficos e às vezes de importância decisiva. Mas sem dúvida foi Gilberto Freire e seus pensamentos que mais repercutiram essa questão. Gilberto Freire, com sua teoria da democracia racial no Brasil, ele havia idealizado uma visão de harmonia racial que negligenciava as profundas desigualdades e discriminações enfrentadas por pessoas negras e indígenas no país. Ao romantizar a miscigenação e minimizar as tensões raciais, Gilberto Freire acabou perpetuando um mito que mascara a realidade das disparidades econômicas, das disparidades sociais e das oportunidades, dificultando assim o reconhecimento
e mesmo o enfrentamento efetivo do racismo estrutural no Brasil. E essa narrativa otimista de uma convivência pacífica e igualitária entre raças, ela acabou desviando o foco das políticas necessárias para corrigir as injustiças históricas e promover uma possível igualdade. E neste período, Gilberto Freire era deputado federal. No dia 29 de julho, o noticiário trouxe informações mais detalhadas do ocorrido com Katharine Durham. Quando a conhecida antropologista americana terminou seus compromissos nesta capital, onde havia se hospedado no Copacabana Palace, fez seus preparativos para se deslocar até a capital bandeirante. Mas na primeira semana de julho, o senhor Guilherme Vigiani, empresário dos municipais do Rio e de São Paulo, foi avisado pelo chefe de recepção do Hotel Esplanada de que não haveria acomodações para a atriz. Estranhando o fato, procurou o senhor Vigiani entender-se com o referido funcionário e mais o gerente do hotel, respectivamente, os senhores Hugo Lans e Francisco Forte, dos quais recebeu a promessa de uma resposta definitiva no mesmo dia. Em 8 do corrente, o correspondente do agente da atriz foi convidado a comparecer ao hotel, onde os dois funcionários acima citados declararam que a reserva não seria mantida, pois quando a mesma fora feita, ignoravam ser Katharine Durham colored, ou seja, de cor. O senhor Ángel Jimenez Nicolau, representante do agente, não concordou com a comunicação e exigiu a presença de um superior hierárquico dos dois funcionários. No dia seguinte, o senhor John Pratt, marido da bailarina, compareceu ao hotel, avistando-se com o senhor Paulo de Campos, um dos diretores da Companhia Brasileira de Grandes Hotéis, o qual repetiu a informação de que a hospedagem de pessoas de cor era vedada pelo regimento do hotel. Procurando fazer com que o senhor Paulo de Campos reconsiderasse a decisão, o senhor John Pratt citou o caso de Marian Anderson, também de cor negra, e que tinha aposentos reservados no hotel. Imediatamente, o representante da empresa, visivelmente indignado, mandou cancelar a reserva feita à cantora negra. Katharine não se conformou com a situação e a ausência de qualquer justificativa. Mesmo com as ações políticas sendo feitas, ela entrou com uma ação de perdas e danos e também pelo crime de injúria contra a Companhia Brasileira de Grandes Hotéis. O advogado de Katharine, o senhor Duarte Vaz Pacheco do Canto e Castro, ele declarou o seguinte em sua petição: essa injustificável recusa de hospedagem baseada única e exclusivamente na cor da suplicante não somente se apresenta do ponto de vista subjetivo como humilhante e ofensiva, mas também conduta discriminatória que repugna o espírito de nossa Constituição. Artigo 141, parágrafo 1º, aos nossos costumes e à moral. Assim, é indiscutível que tal atitude configura o crime de injúria, pois foi a suplicante ofendida na sua dignidade e decoro. Artigo 140 do Código Penal. Lembrando-se que em 1950 não existia o crime de injúria racial, mas já existia o crime de injúria no Código Penal de 1940. O Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade e a Comissão de São Paulo do Primeiro Congresso do Negro Brasileiro e o Teatro Experimental do Negro e também o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo homenagearam Katharine no dia 20 de julho. Em agosto seguinte, Gilberto Freire antecipou em seu artigo que uma comissão da Unesco viria ao Brasil para promover um estudo das relações raciais no Brasil. Um dos candidatos à presidência, o Cristiano Machado, também falou sobre a questão. Apesar dos incidentes, os espetáculos de Katharine Durham e a sua companhia de balé continuaram. Ela voltou ao Rio, onde fez mais shows, e depois partiu para Montevidéu, no Uruguai. Mas neste retorno ao Rio de Janeiro, ela se encontrou com Abdias do Nascimento, e em uma conversa ela questionou o porquê de não haver pessoas negras nas plateias em suas apresentações. Abdias respondeu que era devido a questões econômicas e que pessoas negras não tinham condições financeiras para ir a teatro. Em um outro dia, Abdias do Nascimento a levou ao Morro do Salgueiro, onde ela pôde conversar ali com diversas mulheres e perguntando as coisas que comiam, o que era aquilo trepando um pedaço do morro. Era a bucha que depois de seca se transformava na esponja de banho do pobre. Ela também visitou a escola de samba Azul e Branco e o Morro da Favela. No retorno, Abdias a perguntou: por que tem demonstrado tanto empenho na elevação de gente de cor brasileira? Não tentava uma ajuda mais concreta, por exemplo,
concedendo uma bolsa de estudos na sua escola de Nova York. Catherine sorriu. Ela então perguntou: quem poderíamos enviar aos Estados Unidos? Mercedes Batista estava ao lado de Abdias do Nascimento. Emocionadíssima, não se conteve e pôs-se a chorar ali mesmo. E antes mesmo da temporada de shows terminar, Mercedes Batista já estava estudando em Nova York em 1950 na escola de dança de Catherine Durham. E assim a bailarina brasileira passou pouco mais de um ano em Nova York, onde teve aulas de dança moderna, se envolveu no ativismo negro e lecionou balé clássico para bailarinos locais e se tornou a primeira bailarina negra brasileira. Ao retornar ao Brasil, ela fundou o Balé Folclórico Mercedes Batista, um grupo de bailarinos negros dedicado à pesquisa e divulgação da cultura negra e afro-brasileira. O grupo não apenas conquistou o respeito no Brasil, mas também ganhou reconhecimento na América do Sul e também na Europa. Catherine Durham também voltou ao Brasil outra vez em 1955 e encontrou artistas locais como Luiz Gonzaga. Grandes atores e atrizes treinaram na escola de dança de Catherine Durham, como por exemplo o Marlon Brando. Este caso da Catherine Durham foi o epicentro para a criação da Lei 1390, de 3 de julho de 1951, que ficou conhecida como Lei Afonso Arinos, a primeira lei contra a discriminação racial no Brasil. O projeto de lei ele foi apresentado pelo deputado Afonso Arinos, que era membro de um partido conservador chamado UDN. Mas por que ele apresentou este projeto de lei? Existem várias versões, e a versão mais popular é que foi devido a este caso realmente de racismo sofrido pela Catherine Durham, mas que também ele tem uma outra versão de que já tinha tido uma outra demanda de um hotel do Rio que se recusou a hospedar e a receber um hóspede negro. De qualquer forma, ele elaborou o projeto de lei em um final de semana e o apresentou à Câmara dos Deputados no dia 17 de julho de 1951. O que dizia esse projeto de lei? E aqui eu quero a paciência de vocês, que precisamos conhecer. Artigo 1º. Constitui contravenção penal punida nos termos desta lei a recusa por parte de estabelecimento comercial ou de ensino de qualquer natureza de hospedar, servir, atender ou receber cliente, comprador ou aluno por preconceito de raça ou de cor. E diz o parágrafo único, será considerado agente da contravenção o diretor, gerente ou responsável pelo estabelecimento. Aqui é preciso uma explicação. O projeto de lei não considerava a discriminação racial um crime, mas sim uma contravenção penal. Qual é a diferença, então, entre crime e contravenção penal? Crime e contravenção penal são infrações penais, de acordo com a legislação brasileira. O que diferencia são a gravidade, a importância do bem ou o interesse do tutelado e, consequentemente, as penas aplicadas a cada um. Enquanto os crimes são considerados infrações penais mais graves, as contravenções são aquelas classificadas como mais leves. O exemplo de contravenção penal é a perturbação do sossego, direção perigosa, prática do jogo de bicho e outros. Aqui já começamos a entender a extensão do projeto desta lei, ou seja, não iria muito longe. Também é possível perceber que a lei ela traria objetivamente uma conexão com os acontecimentos racistas contra as atrizes negras de 1950, ao enquadrar como agente de contravenção o diretor, gerente ou responsável pelo estabelecimento, o que nós acabamos de narrar para vocês que aconteceu. O artigo 2º diz: recusar a alguém hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento da mesma finalidade por preconceito de raça ou de cor. Qual é a pena? Prisão simples de 3 meses a 1 ano e multa de 5.000 cruzeiros a 20.000 cruzeiros. Diz o artigo 3º, recusar a venda de mercadorias em lojas de qualquer gênero ou atender clientes em restaurantes, bares, confeitarias e locais semelhantes abertos ao público, onde se sirvam alimentos, bebidas, refrigerantes e guloseimas por preconceito de raça ou de cor. Qual seria a pena? Prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 500 cruzeiros a 5.000 cruzeiros. Artigo 4º. Recusar entrada em estabelecimento público de diversões ou esporte, bem como em salões de barbearias ou cabeleireiros por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 500 cruzeiros a 5.000 cruzeiros. Artigo 5º. Recusar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau por preconceito de raça ou de cor. Qual é a pena? Prisão simples de 3 meses a 1 ano ou multa de 500 cruzeiros a 5.000 cruzeiros. Parágrafo único.
Se se tratar de estabelecimento oficial de ensino, a pena será a perda do cargo para o agente, desde que apurada em inquérito regular. Artigo 6º. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo de funcionalismo público ou ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas por preconceito de raça ou de cor. Pena: perda do cargo depois de apurada a responsabilidade em inquérito regular para o funcionário dirigente de repartição de que dependa a inscrição do concurso de habilitação dos candidatos. Artigo 7º. Negar emprego ou trabalho a alguém em autarquia, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público ou empresa privada por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de 3 meses a 1 ano e multa de 500 cruzeiros a 5.000 cruzeiros. No caso de empresa privada, perda do cargo para o responsável pela recusa no caso de autarquia, sociedade de economia mista e empresa concessionária de serviço público. Artigo 8º. Nos casos de reincidência havidos em estabelecimentos particulares, poderá o juiz determinar a pena adicional de suspensão do funcionamento por prazo não superior a 3 meses. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor 15 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Após a leitura desse projeto, no dia 17 de julho de 1950, o Gilberto Freire, sociólogo e então deputado, fez um discurso favorável ao projeto, ressaltando a característica mestiça do Brasil e a suposta convivência harmônica das raças no Brasil. A lei gerou reações distintas entre as lideranças dos movimentos negros. Alguns celebraram a legislação, enquanto outros consideravam insuficiente para atender às demandas sociais. O jornal Quilombo, representando o Teatro Experimental do Negro e dirigido por Abdias Nascimento naquela ocasião, reconheceu a importância da lei, mas não a viu como uma inovação do parlamentar Afonso Arino. Para eles, a lei era o resultado de um processo já em andamento no ativismo negro. A publicação lembrou que em 1945, na Convenção Nacional do Negro em São Paulo, Abdias do Nascimento já havia proposto incluir no manifesto um pedido para que a legislação penal punisse a discriminação. A lei também foi vista como um triunfo na campanha de libertação em andamento no Brasil, sendo comparada a uma segunda abolição devido ao seu valor histórico. No mês de agosto de 1950, também houve o primeiro Congresso Negro Brasileiro, que foi promovido pelo Teatro Experimental do Negro, com a presença ali de diversos pesquisadores, diversos ativistas do Brasil e também dos Estados Unidos, onde também foi dado ênfase à própria lei ainda em trâmite no Congresso. Na abertura do Congresso Negro Brasileiro, levantou-se uma importante questão na presença de Afonso Arinos. Uma moção destacou o perigo da exploração dos preconceitos raciais para fins políticos. Essa preocupação foi uma das acusações que o projeto enfrentou. Em 1949, a Unesco lançou um programa sobre a questão das raças, combater o racismo, com resoluções da 4ª Conferência de Paris, e escolheu o Brasil devido à sua imagem de ausência de ódios raciais, influenciada por obras como Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, e Brasil, País do Futuro, do Stefan Zweig. Qual era o objetivo deste programa? O programa ele visava realizar pesquisas sociológicas para entender as características das relações raciais no Brasil, que era considerado um laboratório devido à sua diversidade racial. O foco era na composição mestiça e na suposta ausência de segregação no país. E a escolha foi influenciada por brasileiros e também por intelectuais ligados ao Brasil que estavam presentes na Unesco, como o caso de Paulo Berredo Carneiro, Otto Glimberg e Arthur Ramos. A ideia inicial era concentrar as pesquisas em Salvador, mas foi expandido para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Recife e também para comunidades rurais e semi-urbanas. As pesquisas revelaram preconceito racial independente do preconceito de classe, desafiando a narrativa da harmonia racial no Brasil. O programa teve um impacto significativo nas associações políticas negras no Brasil, mas teve pouca repercussão, por exemplo, na Europa. A lei sofreu diversas influências em um ano que representou um ponto de virada no debate sobre as questões raciais no Brasil, e os acontecimentos com Catherine Durham, Marian Anderson e Kyra O'Brice foram, sem dúvida, gatilhos importantes que potencializaram o debate. A lei, denominada Afonso Arinos, apesar de ser uma proposta de um deputado conservador, ela foi consequência de lutas sociais organizadas pelos movimentos negros, como o Teatro Experimental do Negro e do próprio Congresso Brasileiro Negro, que aconteceu
em 1950. Porém, desde o projeto, esta lei já sofria severas críticas, tanto positivas quanto negativas. Houve quem achou que representou um projeto que mudaria o comportamento das pessoas em relação ao preconceito, mas também houve aqueles que não viam nela elemento que pudesse tornar a aplicabilidade viável. Porém, foi uma lei que poderia ser muito bem considerada casuística, pois a comunidade negra e os movimentos não foram consultados ou chamados a colaborar efetivamente na elaboração dela. O que seria então esta lei? Uma nova abolição, como pensaram alguns? Ou uma lei para americanos ver? O que houve de positivo em relação à lei é a admissão formal da existência do preconceito e racismo no Brasil de forma oficial. Porém, ela foi reducionista ao categorizar uma violência tão brutal como o preconceito, como uma espécie de delito com pouco potencial ofensivo, apenas uma contravenção penal. Além de que o objeto da lei não atingiria a ampla maioria da população negra, que não dispunha obviamente de renda para frequentar esses estabelecimentos caríssimos, mas que ocasionalmente afetaria apenas talvez uma família de classe média negra, ou algum famoso negro ou negra que viesse frequentar os tais estabelecimentos. Quais são as principais fragilidades desta lei? Primeira coisa, o escopo dela foi restrito. Ela limitava sua aplicação a estabelecimentos comerciais e de ensino, não abrangendo outros contextos significativos onde a discriminação racial pode ocorrer, como na habitação, na saúde ou nos serviços públicos. As penalidades também foram inadequadas. As penas previstas são relativamente leves, com prisão simples de 15 dias a 1 ano e multas que podem ser consideradas baixas para aquele período. Para grandes empresas ou instituições, essas penalidades podem ser vistas apenas como um custo ou um risco aceitável. Outra questão é a classificação contravenção. Ao classificar a discriminação racial como contravenção penal em vez de crime, a lei pôde e subestimou a gravidade da ofensa e reduziu o impacto das sanções legais sobre os infratores. Uma outra questão é a responsabilidade restrita, porque a responsabilização é limitada aos diretores, aos gerentes, ou seja, aos responsáveis pelos estabelecimentos, o que pode criar uma lacuna na responsabilização de indivíduos que contribuem também para as práticas discriminatórias e que não ocupam essas posições. Ela também tem uma nítida falta de procedimentos claros. A lei não especifica detalhadamente os procedimentos para a coleta de provas, a condução de investigações, pode tornar difícil a aplicação efetiva e a punição adequada dos atos discriminatórios. Além disso, foram medidas insuficientes para a reincidência, porque a penalidade de suspensão do funcionamento por até 3 meses para reincidência pode não só não ser eficaz o suficiente para impedir as práticas discriminatórias, mas fomentar a possibilidade que repitam novamente, especialmente em empresas grandes. E, por fim, a ausência de mecanismos de fiscalização. A lei carece ali de mecanismos claros e eficientes para fiscalizar o monitoramento da sua aplicação, o que pode resultar numa aplicação ali inconsistente e desigual daqueles dispositivos legais. Mas há algum ponto positivo? Eu acredito que sim, porque para mim ela é um marco legal inicial. Ela representou o passo inicial importante na criação de uma proteção legal contra a discriminação racial no Brasil e estabeleceu ali uma base para futuras legislações mais abrangentes. Uma outra coisa que eu acho que é importante é o reconhecimento e debate, porque ela acabou contribuindo para aumentar a conscientização sobre a discriminação racial e iniciou ali um importante debate sobre a igualdade racial no Brasil e sobre a desigualdade também. Apesar das penalidades também serem poucas, elas são concretas. E, apesar dessas limitações, a lei acabou introduzindo penalidades específicas para as práticas discriminatórias e ofereceu um mecanismo legal para lidar com casos de discriminação racial que não existiam. E, para mim, talvez o mais importante é o precedente jurídico. Estabeleceu um precedente jurídico que influenciou legislações e políticas futuras e acabou ajudando a moldar o desenvolvimento de leis mais robustas em prol da igualdade racial, como, por exemplo, foi a Lei Caô, ou a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, ou seja, apenas 38 anos depois surgiu uma lei que definitivamente estabeleceu que discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional eram crimes e não contravenção. E também há todas as outras legislações que vieram após. Doutora Catherine Durham, Carol Bryce, Marian Anderson, Abdias do Nascimento,
o Teatro Experimental do Negro, o Congresso do Negro Brasileiro e todos os outros negros e negras anônimos dessa história, além também das pessoas não negras que operaram naquele distante ano de 1950, construíram um importante ponto de mudança na abordagem da questão racial no Brasil. O que você achou desta história? Deixe nos comentários, eu terei o privilégio de ler. Tudo tem história, tudo é história. Os povos afrodiaspóricos têm muita história e eu vim aqui contar para você.